e nós temos desfrutado da tua presença, da cura, do perdão, dos livramentos, Senhor. Tantas são as nossas dificuldades no dia a dia e o Senhor, em todas elas, tem nos suprido e nos fortalecido. Obrigada por essa reunião, que nós estejamos com o nosso coração e a nossa mente aberta para aprendermos mais de Ti, que nós possamos compreender a largura e a profundidade da Tua palavra e que nós estejamos assim prontos e prontas para fazer aquilo que o Senhor espera de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, vamos lá então. Nós vamos falar hoje. Eu queria ter falado desse tema aí na semana passada, mas aí a direção na semana passada aí foi para a gente falar do processo que a gente está atravessando, né? Mas enfim, nós vamos falar do mês espiritual que nós estamos, que é o 8º mês espiritual, que é o mês de Resvan. Então, assim, esse mês tem várias particularidades, né? Como todos os meses têm. E, assim, esse mês aqui tem a ver com o dilúvio. Tanto é que a palavra Resvan é Mabum, se eu não me engano. Eu tinha isso anotado num outro lugar ali, mas acabou não estando aqui. Mas é Mabum, se eu não me engano. Então, Mabum é a mesma coisa que Resvan, que é dilúvio. Então, pelas literaturas judaicas milenares, cresce que esse mês de Resvan foi o mês onde se iniciou o dilúvio, que ele começou no dia 17 de Resvan e acabou no dia 27 de Resvan do outro ano. Então, o dilúvio ele durou cerca de 1 ano e 10 dias, né? Então, assim, esse mês aqui, ele é um mês interessante, né? Porque não tem, assim, nenhum mandamento específico nesse mês, porque os meses anteriores a gente teve várias festas, né? A última foi a festa de Sukkot, né? Que é dos tabernáculos. Então, tinham muitas instruções, assim, na Torá com relação aos meses anteriores. Mas esse mês aqui de Resvan, ele é um mês, assim, tranquilo. Então, assim, é um mês, inclusive, que às vezes parece que Deus tá meio mudo, assim, né? Não está fazendo nada, mas é impressão. Então, esse mês, ele é um mês que ele é caracterizado por uma diminuição no nosso pique, assim, de trabalho, entendeu? Ele é um mês para você diminuir a tua energia em atividades profissionais. Ele é um mês que não é para você iniciar novos projetos, entendeu? Ele é um mês que começa uma introspecção espiritual, nos preparando para o próximo mês, que é o mês que começa o inverno espiritual. Então, o mês de inverno espiritual, ele é um mês para você ainda ficar mais introspectivo no sentido espiritual, né? Para você buscar mais do Senhor, para você poder se concentrar mais na leitura da palavra. Agora, esse mês aqui, ele é um mês que é caracterizado por muita revelação. É um tempo de revelação abundante com relação à palavra, com relação a coisas que Deus quer mostrar para nós. Então, é um mês também que ele fala de novos começos, porque o dilúvio, o que foi, né? Viu? Quem já ouviu falar em reset? Que nós estamos à beira de um reset, né? Que os globalistas aí estão doidos para resetar o planeta, né? Então, assim, na realidade, o dilúvio ele foi um grande reset, né? Então, assim, só um parênteses, né? Eu não sei se todo mundo sabe do motivo real pelo qual o dilúvio
ele aconteceu. O motivo real do dilúvio foi o seguinte, porque nos tempos de Noé, a decadência da humanidade, ela estava assim num nível absurdo. Então, o que que havia no tempo de Noé? Principalmente muito hibridismo, né? Seres híbridos, né? Que eram mistura de seres humanos com anjos caídos, né? Que deu origem aos Néfilins, aos gigantes, né? Então, assim, muita gente fala que isso é teoria da conspiração, né? Mas quando você lê a Torá, está escrito lá, né? Dos Néfilins, dos gigantes, né? Que nem o caso de Golias, por exemplo, Golias era um híbrido, né? Entendeu? Então, assim, essa grande mistura aí de ser humano com anjos caídos, etc., isso daí estava contaminando o DNA do ser humano de uma tal forma que, se não tivesse um reset, provavelmente não haveria nenhuma mulher com um DNA puro para Jesus nascer lá na frente, né? Então, esse foi um dos grandes motivos aí, creio eu, do dilúvio. Um outro ponto desse mês de Resvan que nós estamos, justamente por conta do dilúvio, porque o dilúvio ele proporcionou o quê? Um recomeço para a humanidade, né? Então, assim, é um mês que fala também de nós renovarmos a nossa aliança com Deus, entendeu? Para quem acha que a aliança aí está meio fraca, né? Não é o caso aqui, né? Que aqui a gente só tem águias aqui, graças a Deus, né? Só tem gente aí fluindo no fogo do Espírito, cheio de fome e sede. Então, não é o caso, mas é um mês para analisar restaurar alianças, principalmente com Deus. Um outro ponto, uma outra característica do mês de Resvan, sabe qual que é? Renovação de mente. Quem está com a Bíblia aí aberta aí e pode ler para a gente aí Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Esse versículo aqui a gente tem que estar com ele aí decorado. Quem quiser ler aí, pode ler. Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas. É aquele versículo que o apóstolo Paulo fala, né? E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse versículo aí a gente tinha que pregar assim no espelho do banheiro da gente e ler ele todos os dias, né? Porque é o seguinte, se nós não renovarmos a nossa mente, e essa renovação de mente é todos os dias, né? A gente não consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse aqui, ele é um mês propício para a renovação da nossa mente. Outro ponto também é um mês propício também para emergirmos mais profundamente na Torá. Por quê? Porque é um tempo de revelação abundante, assim como foram as águas abundantes derramadas através do dilúvio. E o dilúvio, ele nos aponta também para a purificação da terra e purificação da raça humana. Embora tenha sido, né, uma tremenda tragédia, né, o que foi o dilúvio, né, porque deve ter sido um negócio apavorante, né, porque você imagina o que é brotar água da terra para cima, porque é isso que a Bíblia diz, né? Que foram liberadas as águas, né? De cima e de baixo. Então, você imagina, assim, no meio do teu quintal, brota, assim, tipo, uma cachoeira ao contrário, né? Saindo da terra, assim, sei lá quantos metros de altura, né? Deve ter sido um negócio bem incrível isso. Então, a gente tem essas características aí, né? Inclusive, vocês podem dar uma lida também, que é um negócio interessante. Eu comecei a ver alguns estudos de rabino hoje, porque
existem as leis noéticas, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso daí. Existem as 7 leis noéticas. É um negócio interessante a gente estar ao par dessa questão das leis noéticas, porque tem muita gente aí que se apega a essas leis noéticas para que a igreja não cumpra outras leis da Torá, entendeu? Então, eu não vou entrar nisso agora, mas eu estava ouvindo, tem um estudo bem interessante lá do Ensinando em Sião, eu vou pôr no grupo depois, vale a pena, eu comecei a ouvir, estava bem interessante, porque é um ensino para você discernir, entendeu? O que é, o que não é, tá bom? Então, essas aí são algumas características desse mês de Resvan. Um outro ponto interessante que a gente tem que tomar cuidado nesse mês aqui, para a gente não perder as bênçãos, são os seguintes: é um mês onde existe assim algumas influências no sentido de a gente cometer lashon hará através de calúnias, entendeu? Porque às vezes a gente ouve alguma coisa, né? E você passa para frente, você vende o peixe do jeito que você comprou, né? É igual, viu? É igual notícia do que a gente recebe no WhatsApp ou no Instagram, né? Você recebe o negócio, você fica tão impactado que você nem vai conferir, né? E às vezes é maior fake news, né? Então, assim, temos que ficar atentos nesse mês de Resvan aqui com relação a Lashon Hará, mais especificamente sobre calúnias, tá? Outro ponto também que existe influência nesse mês é com relação à arrogância, prepotência, altivez, independência, tudo isso daí, porque esse mês aqui, ele é um mês que o ataque nas emoções, ele é bem forte, entendeu? Então, só recapitulando aqui, ó, calúnias, arrogância, prepotência, altivez, promessas que você pode fazer com a sua boca, às vezes até uma coisinha boba, assim, ai, fulano, vou na tua casa dia tal. Aí você nem anota a data, não vai, não avisa porque você esqueceu, aí a pessoa preparou a casa, foi comprar um lanche, fez um bolo, aí você dá o maior cano. Vocês sabem que isso daí parece ser uma coisinha boba, né? Mas no mundo espiritual não tem nada neutro, vocês sabiam? Então, assim, a gente, como bons brasileiros, né, que a gente tem pouco compromisso com pontualidade, com horário, então isso é uma coisa muito comum, né? Esses canos, assim, sabe? Que às vezes a gente dá nas pessoas. Eu lembro, assim, que a Suyan já ficou, assim, muito indignada algumas vezes, entendeu? De gente que se comprometeu, não era fazer uma visitinha para tomar um café, não. Era gente que se comprometeu a vir passar o Natal em casa, entendeu? Assim, e que Natal é Natal, né? Você tem todo um preparo das comidas e etc. E a pessoa não apareceu e nem falou nada, entendeu? Então, assim, essa questão de promessas, entendeu? Promessas que a gente faz, né? Às vezes por um filho, né? Às vezes a criança está ali chateando, ah, mãe, eu quero a boneca, eu quero o boneco, né? Não, filhinho, vou te comprar, vou te comprar. Você prometeu e não compra nada. Então, assim, ficou anotado o negócio. Então, assim, sabe, gente, são coisas que a gente muitas vezes não dá importância, mas o mundo espiritual é radical. É radical, tudo está sendo anotado e levado nas cortes celestiais, entendeu? Seja pouco ou seja muito, o que a gente fala com a nossa boca, a gente tem que honrar. Então, assim, são coisas que a gente tem que reaprender, porque nada disso foi ensinado para a gente, entendeu? Outro ponto também é doações não cumpridas, sabe? Às vezes uma doação que você fez um compromisso, às vezes no teu coração, você nem falou com a tua boca, mas você fez uma aliança no teu coração, às vezes de doar alguma coisa, ou às vezes de dar alguma oferta, e no final das contas você não dá.
Então, isso é um tipo de roubo, entendeu? Outro ponto também, nesse mês aqui, negligência de estudo da Torá, sabe? Às vezes a gente sente, né, que Deus está falando com a gente assim, está colocando um encargo no nosso coração para a gente deixar de ver o filminho que a gente está vendo ou alguma coisa na rede social e você ler a palavra e às vezes a gente não obedece também, né? Então é isso. Um outro ponto interessante aqui desse mês aqui é com relação ao ministro espiritual que atua nesse mês. Essa questão do ministro, numa das próximas semanas, eu vou querer fazer uma reunião falando especificamente disso. O que é o ministro espiritual que atua no mês? É uma das letras do alfabeto hebraico, porque eu não sei se todos sabem aqui, mas quando Deus diz assim, ó, haja luz, segundo os sábios rabinos, né? Segundo os escritos milenários dos sábios rabinos, eles falam o seguinte, né? Que cada letra do alfabeto hebraico é um ser vivente que fez na prática, atuou na criação quando Deus diz, haja luz, surjam os peixes, os seres, os animais, entendeu? Então, assim, cada um das letras hebraicas é um ser vivente espiritual que participou da criação. E esse é um outro tema, assim, espetacular para a gente aprender também, porque eu nunca na minha vida tinha ouvido falar sobre isso, né? Então, assim, existem estudos profundos sobre isso. Então, assim, o ministro que atua nesse mês aqui é o ministro Num, que se escreve N de navio, U de uva, N de navio. Então, assim, é interessante a gente ter esse entendimento sobre a influência do ministro que atua nesse mês, porque quando você está orando, você pode orar para que o ministro Num influencie no teu mês com relação à sua fidelidade a Deus, à sua fidelidade à palavra, porque o ministro Num, ele é o 14º, a 14ª letra do alfabeto hebraico. E ele aponta para a fidelidade, para a humildade. E olha que interessante, a palavra num, ela significa, sabe o quê? Peixe, peixe. Então, esse mês aqui também, ele é um mês que o elemento que influencia esse mês aqui é a água. Esse é um outro estudo também que a gente pode fazer futuramente, né? Porque é aquela história, né? Quando a igreja não se apropria do que Deus cria, as trevas tomam conta e distorcem, né? Então eu creio que vários de vocês aqui que já andaram em algumas filosofias em algumas religiões ou em algumas filosofias mais esotéricas, se fala muito, né, nos 4 elementos, né, fogo, ar, água, então é água, fogo, terra e ar. São os 4 elementos da criação. E o elemento que rege esse mês de Resvan aqui é a água. Por isso que foi o mês do dilúvio, nada é por acaso. Então, é assim, e água fala para a gente do que de emoções, emoções. Então, esse aqui, ele é um mês, ele é altamente atacado nas questões emocionais, tá? Então, assim, partindo aqui para essa questão das emoções, né? É muito interessante, porque o ataque nas emoções
ele vai mexer basicamente com 6 emoções básicas que nós temos, né? Quais são elas? Raiva, uma emoção aí básica, alegria, tristeza, medo, ou uma outra aqui bem interessante que quase ninguém sabe, ó. Então, assim, nós temos as 6 básicas. Raiva é mais fácil, alegria também, tristeza, medo também. Agora, essa aqui é muito interessante. Quando eu estava pesquisando, eu encontrei ela. Nojo. Então, esse aqui é um mês que muita gente vai ficar meio nojentinho, assim, às vezes mais do que já é, né? Então, assim, fiquem atentos, né? E uma outra emoção muito interessante aqui que eu não sabia, surpresa. Vocês sabiam que surpresa é uma emoção? Que nem, por exemplo, tem gente que detesta surpresa, né? Acho que é o Roger, né, que não gosta de dar presente e que não gosta de surpresa, não lembro, acho que uma vez ele falou isso daí, né? Então, assim, esse é um mês aqui também que você pode ser surpreendido com alguma surpresa. Então, se você não gosta de surpresa, pede para Deus colocar alegria no teu coração aí de surpresa, que você pode receber alguma surpresa. Se o camarada não gosta de surpresa, alguém pode te surpreender esse mês, e aí não deixa de ser um ataque, né? E aí tem umas outras emoções aqui que são complexas. E é verdade, veja se essas outras emoções aqui não são complexas, ó. Amor, amor, ódio, vergonha, orgulho e compaixão. Então, gente, esse mês aqui, que é o mês regido por água, e água aponta para emoções, e vocês vejam o seguinte, olha, como isso daí afeta a gente. 70% do nosso corpo é água, é água. Então, assim, quando existe esse ataque, né, de influências malignas, de principados, de potestades em nós, nós somos água, né, 70% do nosso corpo. Então, assim, a vibração na água é muito forte, né? Você coloca um copo de água em cima da mesa e você dá um murro na mesa, você vai ver que a reação da água é imediata. Então a gente tem que vigiar muito nesse mês aqui com relação às emoções. Por quê? As emoções influenciam os nossos relacionamentos, as nossas emoções influenciam na tomada de decisões, entendeu? Então, assim, a gente jamais deve tomar decisões quando você está em extrema raiva, você está irado, nervoso, tipo, às vezes, demitir um funcionário, entendeu? Numa hora de raiva, numa hora de estresse, você pegar e demitir um funcionário. A gente tem que ficar muito atentos esse mês aqui nas emoções, porque influenciam nos nossos relacionamentos. Às vezes, num determinado momento que vem uma setinha assim maligna, né, nas tuas emoções, e você briga com seu cônjuge, às vezes o fim de semana vai para o espaço, né? Por causa de uma falta de domínio próprio que gerou aquela reação que depois a gente se arrepende, né? Então, assim, principalmente a tomada de decisões é um negócio assim muito importante nas nossas emoções. Então, realmente o ponto assim crucial desse mês aqui é a questão das emoções. Agora, vocês lembram também que todo mês tem também um ataque em um dos sentidos, né? Quais são os nossos sentidos? Visão, tato, olfato, paladar, né? Tudo isso daí, todos esses são sentidos. E a gente tem o órgão também que é atacado, né? Então, assim, muito interessante. Vocês sabem qual que é o sentido atacado nesse mês aqui? É muito interessante. Eu coloquei um vídeo no grupo, mas às vezes eu tenho a impressão assim que ninguém olha o grupo, entendeu? Não, eu vi Mas olfato. tem um... Hã? Fala, Olfato, Rocha. né?
Olfato. Você A deu gente uma assistiu o vídeo. olhadinha naquele áudio, naquele vídeo? Eu e a Mayara assistimos ontem à noite. Ah, parabéns, parabéns, alunos aplicados, olha aí, hein? Então, eu achei extraordinário aquele vídeo, né? E o sentido atacado esse mês aqui realmente é o olfato, né? E o olfato, a gente não tem noção, né? De como o olfato ele implica nas emoções, né? Porque você cheirou alguma coisa, o que que acontece? As moléculas de odor, elas vão subir pela cavidade nasal, onde as células olfativas vão transformar essas moléculas em pulsos elétricos e para onde é que vão? Vão para o cérebro, direto no sistema límbico, que é o quê? Que é o nosso cérebro emocional. Emocional. Então, assim, o sistema límbico, ele é totalmente responsável pelas emoções, sentimentos, as reações mais instintivas que nós temos, reflexos, tudo isso acontece no sistema límbico. E incrível, né? No nosso sistema límbico ficam registrados cerca de 10 mil memórias olfativas, né? Então, assim, muitas vezes quando você sente o cheiro de uma comida, às vezes você lembra da tua avó, né, que ela fazia uma determinada comida e tal. Então, assim, a memória olfativa, ela age diretamente nas nossas emoções, né? Às vezes algum relacionamento que você teve, né, algum relacionamento afetivo, seja pai, mãe, amigo, namorado, alguém que você teve que a pessoa usava um determinado perfume, né? Quando você sente aquele perfume, automaticamente você lembra da pessoa. E pode ser uma lembrança muito prazerosa, mas pode ser uma lembrança que te cause muita dor também. Então, tudo isso aí é nas emoções, né? Então, assim, pegando essa questão aí do olfato, qual que é a principal conexão aí que a gente faz com esse ataque, né? Quando o teu olfato espiritual ele é atacado, você perde a percepção de discernimento espiritual, você deixa de perceber, que nem a palavra reiak, no hebraico, ela significa cheirar e odor. Agora, o figurativo dessa palavra é perceber, aceitar, gostar. Então, quando o teu olfato espiritual ele é afetado, muitas vezes você perde a sensibilidade para algo que você não deveria gostar e às vezes você gosta. Porque assim, a nossa carne, ela gosta de muita coisa que rouba a gente no espírito. Então, isso está totalmente ligado com emoções, então, né? Então, esse ataque no nosso olfato espiritual tem a ver com a percepção espiritual das coisas, com aceitação e com gostar ou não de algumas coisas, tá? É bem interessante essa questão aí do sentido atacado. Agora, o órgão atacado esse mês aqui é o intestino. Então, assim, o intestino, se você entrar no YouTube e procurar alguns áudios sobre intestino, é um negócio impressionante. É muito comum hoje, né, a gente ouvir a seguinte expressão, né, que o intestino é o segundo cérebro, né? Que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, assim, o nosso intestino, ele tem uma influência no nosso cérebro absurda, absurda. E por que que o intestino é considerado como o segundo cérebro? Pasmem vocês, o nosso intestino,
ele tem de 500 a 100 milhões de neurônios, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas é um negócio impressionante. Então, nós temos neurônios no intestino. Depois do nosso cérebro, que tem 86 bilhões de neurônios, o cérebro só perde para o intestino. Então, o que que acontece? A influência do intestino, ela é tremenda. Eu ia falar muita coisa sobre o intestino aqui, mas eu vou no ponto aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala de intestino, mas vale a pena depois vocês assistirem algum vídeo assim no YouTube sobre intestino. A função básica do intestino, qual que é? É absorver os alimentos, os nutrientes, né, para a nossa corrente sanguínea, para extrair toda a energia que o nosso corpo precisa e eliminar aquilo que é lixo, aquilo que não presta. Então, assim, dependendo daquilo que você coloca no seu intestino, no nosso intestino, se for uma comida saudável, se for uma comida boa, vai ser maravilhoso, né? Em poucas horas você já está com fome novamente, você não sente refluxo esofágico, você não sente azia, nada disso. Agora, se você come uma comida estragada, coloca no teu intestino uma comida deteriorada, o que que vai acontecer? Vai haver, assim, uma guerra tremenda no teu intestino, aí a comunicação do intestino com o cérebro vai ser tremendamente afetada, aí muitas vezes você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir mal-estar. Bom, a gente sabe como é que é uma intoxicação alimentar e etc, né? Então, assim, por isso que o estômago, o intestino, ele influencia totalmente sobre o cérebro e sobre as emoções. Você passando mal do estômago, com ânsia de vômito, você ficando branco, assim, né? Sentindo. Às vezes, quando eu passo mal do estômago, eu fico assim, eu começo a suar frio, eu fico branco assim, e eu não consigo quase nem ficar de pé, eu tenho que deitar, então eu passo muito mal. Então, assim, sentindo isso, quem consegue ficar com as emoções equilibradas e bem? Então, assim, vigiem nesse mês aqui, vigiem muito bem o que tipo de comida espiritual vocês vão colocar no sistema digestório. Antigamente se falava sistema digestivo, né? Mas hoje é sistema digestório, tá? Então, assim, aí quando eu estava meditando nisso, né? Aí veio, sabe o que na minha mente? Assim, Levíticos 11, de 1 a 47. Quem adivinha o que é Levíticos 1? É Levíticos 11, de 1 a 47. As leis alimentares que não existem na realidade da igreja, né? Que é só para judeu, né? Então, Deus ele é soberano, ele é o fabricante. O manual do fabricante está ali, a Torá, né? Então, vocês vejam, nada é por acaso. Então, assim, se a gente obedece uma alimentação bíblica do jeito que Deus orienta para a gente, para não comer coisas que a frequência é baixíssima, entendeu? Que são comidas com uma frequência absurda de baixo, com uma baixíssima frequência, coisas que vão prejudicar o nosso sistema imunológico, então, entendeu? Então, assim, quando a gente segue os ensinamentos deixados pelo Senhor, a gente está totalmente protegidos, né? Então, assim, esse é um ponto que fica aí para meditação, para oração, né? Porque quem já teve a revelação de que nós não devemos comer
tudo que está na prateleira do supermercado, né? Quem já teve essa revelação, amém. Desfrute e aproveite. Quem não teve ainda, ore sobre isso. Porque se Deus orienta a não comermos determinados alimentos, com certeza o Senhor tem o melhor para nós. Né? Deixa eu ver aqui para a gente concluir, já estamos indo aqui para a conclusão. Um outro ponto aqui bem interessante é sobre as tribos de Israel que têm as suas unções disponíveis para nós nesse mês aqui de Resvan também. É interessante que esse mês são 3 tribos, né, que influenciam sobre o mês de Resvan, que é a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. Então, assim, esse é um outro ponto também que uma hora a gente precisa fazer um estudo específico dessa questão das tribos. Mas, falando assim de forma muito rasa, assim, muito simples, é o seguinte: da mesma forma que existem os tronos, né, os principados, as potestades que atacam a gente espiritualmente, nós temos as tribos de Israel que funcionam como escudos espirituais para a gente. Assim, falando de uma forma bem simplista, entendeu? E essas 3 tribos que nos dão essa proteção, essa unção nesse mês, são as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Essas três tribos, elas apontam para o seguinte, elas apontam para prosperidade, para multiplicação de bens, e apontam também para paternidade. Que nem paternidade é um ponto aí atacado, extremamente atacado pelo inimigo desde sempre, né? Porque destruindo a imagem de pai, o reflexo espiritual é tremendo, né? Porque quem não tem uma identidade paterna construída, porque a presença do pai, a paternidade, o que ela faz assim de concreto é o estabelecimento da identidade da pessoa. Então, hoje a gente vê com os próprios olhos, né, essa geração de moçada que tem aí, que vai até os 30 anos, mais ou menos, muitos, quando eu vejo na rua, gente, eu não sei se é homem, se é mulher, a maneira como se veste, você não sabe se é roupa de homem, se é roupa de mulher, entendeu? Um negócio, assim, muito, muito esquisito, né? Então, a gente vê nisso a falta total do que de identidade, né? Porque quando a pessoa sabe quem ela é, quando ela teve uma família estruturada e a identidade dela pôde ser realmente construída em cima de valores judaicos cristãos, principalmente, é muito mais difícil esse jovem se perder aí, né, em caminhos que muitas vezes não tem volta, né? Volta. Então, assim, e esse mês ele aponta para a paternidade, tá? Indo agora para influências desse mês aqui sobre principados e potestades, o trono que influencia espiritualmente esse mês aqui é um trono aí brabo, é o trono de Hades, né? Que, passando para o hebraico, significa literalmente, né, inferno, sepultura, lugares de mortos. Agora vocês vejam a coincidência, né? Coincidência. Por que que o Halloween
é em 30 ou 31 de outubro, por que que finados é no dia 2. Então, vocês vejam que nada é por acaso. Então, assim, quando a pessoa celebra, né, um Halloween, né, comemora um Halloween, às vezes deixa o filho ir para uma festinha de Halloween, ou às vezes você vai até no cemitério, né, ali numa tradição assim inocente, né, você achando que você vai lá honrar, né, a pessoa que morreu e tal. Assim, é complicado, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca me aprofundei nessa questão aí, né? De ir em cemitério e tal, mas pessoas que trabalham com libertação, principalmente, assim, quando você vai num cemitério, você está pisando numa terra ali, num território que é um território de morte, entendeu? É um território onde as influências espirituais ali são absurdas e indo um pouco mais fundo, né? Não sei se você crê nisso ou não, mas tem pessoas que trabalham com libertação, que conhecem o mundo espiritual a sério. Quando a pessoa vai num, num cemitério, né? Às vezes por uma obrigação mesmo, né? Alguém que faleceu e você tem que ir no velório e tudo mais, quando a pessoa chega com o calçado antes de entrar na casa dela, às vezes a pessoa nem entra com aquele calçado porque tem terra daquele cemitério, tem aquela terra no calçado. Tem gente que deixa o calçado para fora da casa, não coloca nenhuma partícula daquela terra para dentro de casa. Aí, no momento propício, lava o calçado, entendeu? Para tirar todas aquelas partículas e não deixa com que nenhuma partícula de cemitério, de terra de cemitério, vá para dentro da sua casa. Entendeu? Então, assim, a gente, como conhece muito pouco de mundo espiritual, né? A gente pode achar assim, mas isso aí é viagem, né? Isso é bobagem, né? Mas fica a minha sugestão aí. Pesquise sobre isso. Porque eu nunca pesquisei, eu estou compartilhando com vocês o que eu já ouvi, entendeu? Mas esse é um assunto que uma hora que eu tiver com alguém assim que conhece mais profundamente o mundo espiritual, eu vou querer detalhes dessa situação, mas se alguém tiver curiosidade de pesquisar, compartilha comigo que eu quero saber, tá? Então, assim, o trono é esse daí que eu falei, e é assim, depois de tudo isso, né, que nós comentamos aqui, qual que é a chave da vitória para esse mês aqui? Porque é um mês de bênção, né? Tem muita coisa bênção nesse mês, porque Deus sempre tem muito mais bênção para a gente do que coisas difíceis. A chave desse mês aqui, a chave da vitória, é o seguinte, está lá em João 4, né? De 4, 13 e 14. Não sei se alguém pode colocar aí na tela, não sei se a Maiara está por aí, ou se alguém pode ler, João 4, de 13 a 14, onde diz o seguinte, que nós temos que beber da água da vida, né? Quem é a água da vida? Yeshua, né? Jesus. Então, o grande segredo desse mês aqui, que é o mês regido por águas, do elemento água, que é o mês. Aí, pode ler para a gente aí, alguém? É João, então, 4, versículo 13 e 14. Quer ler aí, Alexandre? Você abriu o microfone aí. Eu vou ler aqui, ó. Eu não consigo ler. Pode ler. 13 e 14, né? Ó, então vamos lá. 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Então, assim, o segredo, a chave da vitória nesse mês aqui para nós
termos um mês assim realmente abençoados, mergulhar nas águas vivas, né? Em Jesus, orar mais, se consagrar mais, ter um extra de mergulho, de aprofundamento, porque é um mês para a gente estar mais introspectivos na área espiritual e se aprofundar também na leitura da Torá, na leitura da palavra. Então, isso que eu comentei com vocês aqui, com relação ao mês de Resvan, são as características principais aqui do mês, né? Tem vários pontos aqui que dá para aprofundar muito mais, né? Que nem, por exemplo, uma das influências também negativas nesse mês aqui é com relação a trono que age também, é o signo de escorpião, né, que ele é conhecido como Deus da morte, Deus do inferno, do submundo, o próprio Satanás. Ele é que influencia esse mês aqui. Então, assim, é um mês para a gente vigiar muito forte as emoções aí, entendeu? Para você ler Gálatas 5:22 ali, o fruto completo do Espírito, ver ali qual que é o gominho do fruto que está faltando fortalecer na sua vida, se é longanimidade, se é temperança, se é mansidão, se é domínio próprio, se é alegria, né? E nos fortalecermos, porque emoções é um negócio complicado. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de lidar com as emoções, né? Que são os fleumáticos, os melancólicos. Agora, sanguíneo e colérico, precisa vigiar mais ainda, viu? Amém, gente? Ó, são 7:50 agora. Queria saber se alguém quer compartilhar alguma coisa que o Espírito Santo aí testificou para a gente abençoar a vida do grupo aí, tá bom? Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá aberto o microfone. Eu gostaria. Indo aqui, eu anotei alguns pontos, não vou na ordem, não. Pelo último, você falou de libertação, eu acho que seria interessante a sua sugestão depois a gente começar a montar um estudo e aprofundar um pouco mais nesse tema. Você falou da parte de cemitério, entre outros pontos mais, né? Sapato, não sei se... Eu, de verdade, até em casa, eu não só cemitério, mas eu nem gosto de entrar com sapato da rua. Eu acho que, apesar de a gente estar no mundo, né? Mas nossa casa é o lugar onde a gente se reúne, tal hora, tudo mais, está com a família. Eu não gosto de trazer coisa da rua, nunca gostei. Nem questão de, não só de higiene, mas talvez por essa questão esse ponto aí mais espiritual. Mas é um ponto que eu conheço pouco sobre esse assunto, acho que caberia a gente depois estudar mais. Outro ponto, Halloween, é incrível, né? Como tem influência, como as pessoas elas encaram, né, nas residências, principalmente prédios de apartamentos, né, como algo tão bonitinho, tão engraçadinho, e brincam com esse assunto, né? Não sabem o mal, né, a influência que pode ter sobre as crianças e sobre as famílias. E a gente às vezes acaba colocando um demônio para dentro da nossa vida, né? Da família ou da criança perturbada e tudo mais, a gente nem sabe por quê, né? Como você falou, nada é neutro do mundo espiritual. Esse é outro ponto, acho que é importante, Halloween, a gente está bem ligado, isso pelo menos a gente aprendeu na nossa igreja, né? Não foi, pelo menos isso, algumas igrejas mais estruturadas, sérias, elas não aprofundam muito nesse tema, né? Mas a gente sabe que o cristão que conhece um pouquinho da palavra sabe que isso é do inferno, né? Inferno. Isso e uma série de coisas que tem um verniz ou um revestimento de coisa boa e, na verdade, por trás tem esses demônios, né? A questão da paternidade, achei também bem interessante que você colocou, né? Referência, a falta de referência do pai, acho que muito por isso que as famílias estão bastante estruturadas. Infelizmente, o inimigo ele ataca as famílias, e sobretudo na figura
masculina do pai, isso não vem de agora, né? Isso já vem de gerações. Eu lembro da família, eu lembro da... É uma maldição hereditária mesmo, né? E social, né? Compõe a sociedade. E na minha família, por exemplo, minha avó foi casada, mas foi amaziada, não foi casada oficialmente, e o marido largou, e o outro largou, e meu pai largou também, minha mãe, na época, com 5 filhos, e a falta de referência de pai, eu não tenho nem ideia do quanto isso influenciou na minha vida ou na vida dos meus, os outros 5 irmãos, entre mulher e homem, né? E graças a Deus a gente conheceu a Cristo, mas talvez a nossa trajetória fosse bem diferente. Se tivesse um homem, né, um sumo sacerdote, um cabeça, porque a palavra fala Deus é o cabeça, depois é Cristo, depois é o homem, né? E quando você não tem essa referência, não tem homem, que é o que mais falta na sociedade, tudo homem, a gente chama homem de homem Nutella, né? Homem que não é homem, né? Um monte de características que eu não vou nem entrar no detalhe aqui. Então, isso é muito ruim, né? É por isso que as coisas andam do jeito que andam, né? É lógico que a gente sabe, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. A gente fala também que, eu gosto de uma analogia que fala que o mundo é um mundanique, né? O mundo já está condenado. Faça o que for, a igreja vai avançar, vamos salvar as vidas, enfim, salvação, vamos estar com Jesus e tudo mais, vamos salvar a maior parte das almas. A gente sabe que a maioria, infelizmente, não será salva. Jesus veio para salvar todos, mas a maioria não será salva. Mas o mundo já está condenado. Esse sistema, essa cultura maligna já tá condenado. O mundo já era, né? A gente não vai ter um novo o Casilato falou do dilúvio, e eu não quis interromper, né, Casilato, para não atrapalhar a linha de raciocínio. Gostei muito da sua palavra, mas tem um versículo que é em Gênesis, eu memorizei, mas eu não lembro qual a passagem, mas é ali, até Gênesis 6, 7, que fala assim, na versão que eu consegui memorizar, fala assim, isso me tocou muito, fala assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal os desígnios do seu coração, do homem, né? E se arrependeu no grego não é bem arrependeu, né? Tem um outro sentido, que o Senhor sabe que ele está falando, se arrependeu o Senhor, Deus, de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, se arrependeu e peso tem a ver muito com muita tristeza, né? Decepção de Deus com o ser humano, da decisão que foi tomada lá em Gênesis, né? Por Adão e Eva. Então, assim, a gente já está nessa mesma batida aí, nessa degradação moral da sociedade, da família, de tudo que você possa imaginar. Eu não sei se está igual ou até pior, né, do que a época do dilúvio. Então, assim, eu acho que eu espero que Jesus esteja voltando mesmo, porque é de mal a pior, não importa quem vai ser o presidente, o governador, ou o prefeito, a política, a boa intenção do homem, já está condenado. Já era. O mundo está condenado. É o que está na palavra. Outro ponto, a questão do coração. Eu estou fazendo um resuminho aqui. Se falou do coração, de fato, na palavra fala que o coração do homem é enganoso, né? Então, assim, o coração tem a ver com sentimentos. E quem toma decisão em cima de emoções, geralmente vai ter problema, vai dar ruim. Não é à toa que tem gente que fala muita abobrinha, muita besteira, porque só fala debaixo de emoção. Não pensa, não tem razão. Não muda a mente, né? Tá aqui. Então fala sobre emoção, vai tomar a decisão errada e vai falar um monte de besteira. Surpresas para mim foi uma novidade aqui. Eu achei bem interessante, né? Surpresa que o Casato colocou também. Mas assim, se o Roger não gosta de surpresa, né? Que surpresa aqui no trabalho é todo dia, que o que mais tem é surpresa. Cada dia uma surpresa, então eu já estou acostumado. Então, surpresa, tá tudo certo. Tem que administrar também as emoções e com a palavra, né? Com Jesus, para a gente passar bem pelas surpresas. Muitas vezes o trabalho é surpresa que não é muito agradável, né? Muita mudança, muita surpresa. Né? Não tem. Eu falo, tem um funcionário meu que ele é muito certinho, né? Muito sistemático.
E como se as coisas têm que funcionar muito sistematicamente, muito certinho. Falou, cara, acorda porque não é assim. A vida não é assim. Sempre essa imprevisibilidade é contínua, né? E o cara fica muito frustrado, né? Porque ele acha que é tudo certinho e não é assim. Você vai ter muita surpresa. Ele vai ter muita surpresa. O cara ele não quer ter muita surpresa, ele quer ter tudo assim, não, tudo calculado, tudo programado. Então eu falei, vai para a palavra, né? Vai para a palavra que você vai entender um pouco mais disso, você vai conseguir lidar melhor com essa situação, com esse sentimento. Bom, e a carne, né? Essa questão da carne, do roubo, né? Esse eu acho que é um ponto que atrapalha muito o cristão, nós cristãos, né? A gente ainda, e eu me incluo, lógico, nisso, a gente ainda desperdiça muito tempo desperdiçado com esses roubos ligados à carne, né? Que é um dos nossos inimigos, né? A carne que alimenta é sempre o diabo, o outro inimigo é o mundo, e o outro inimigo é o próprio Satanás. Então são os três inimigos, a trindade do inferno, que é o diabo, o mundo e a carne. Então assim, a carne de uma forma diferente hoje, né? Que o inimigo ele não vai aparecer aqui para você, ó, estou aqui e tal, mas ele se travessa, se disfarça e rouba, né? Através da nossa carne, que para nada, a palavra fala, a carne para nada se aproveita, né? Então é um problema, é um inimigo forte nosso, que muitos nos distrai, gera pecado e toma muito nosso tempo, né? Concorre muito com o espírito, né? Por isso que a palavra fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e ambos são opostos, né? São inimigos. É isso, desculpa, eu fiz um resumo aqui, todos os pontos que eu achei interessante, que me tocaram aqui na palavra. Glória a Deus pela tua vida, pela palavra. E foram esses 7 pontos aqui que me tocaram. Engraçado que eu anotei 7 pontos, que eu gosto do número 7 e do número 9, né? O número 7 é o número da plenitude, da perfeição aqui. Eu estava no 6, eu falei assim, tem que ter mais um ponto que dê 7, né? Porque 6 é o número do mundo, né? Então 6 é o completude, então, eu falei, não, tem que ter mais um ponto que eu achei aqui, que eu tive revelação. Então deu 7. Aqui poderia ter dado 9, né? A sua palavra poderia dar muito mais que 9, né? Mas 7 tá bom, né? Já falei demais aqui. Amém? Maravilha. Mais alguém? Temos tempo ainda, 8h03. Dou-lhe uma. Até as 23h30 eu estou à disposição, tenho meu tempo aqui. Pô, você está esfogueado, hein? Glória a Deus. É melhor estar falando da As palavra. mulheres, né? A Cleide vai falar, Cleide? A Cleide vai falar. Eu já ia solicitar, meu, que as mulheres, né? As mulheres Já está falar. Tá animada, tá animada. Senão não dorme à noite, né? Mulher, se não fala, não dorme à noite. Então precisa falar. Fala, Cleide, fala. Shalom, shalom. Eu, assim, estou maravilhada com o que o Senhor faz e fala. Porque dia a dia eu percebo que cada passo que nós damos em direção a Ele, Ele vem e completa realmente a obra, né, que Ele começou em nós. E a questão da alimentação, no dia de ontem eu estava fazendo o estudo, né, para trazer a palavra hoje pela manhã, de 1 Samuel 14, e nós falamos, o Senhor falou a respeito disso, da alimentação, eu citei alguns versículos, né, em si, que fala a respeito disso, o principal lá em Atos 15, 28, né, que cita os 4 que a gente deve se apegar a eles, nós que somos gentios, principalmente. Mas, assim, há algum tempo o Senhor tem tocado no meu coração a respeito de alguns alimentos, né, dos costumes alimentares em si. E eu tenho estudado bastante na palavra e colocado em prática. E o que eu tenho observado, e a gente faz testes, né, eu sou a pessoa dos testes. E eu observo que a resposta rápida quando nós damos ao Senhor, por exemplo, o Senhor mostra alguma coisa para você tirar do seu convívio, tirar do seu... algo que não agrada a ele. Se você tira rápido, a resposta dele também é muito rápida ao nosso respeito. Pelo menos tem acontecido assim comigo. Você citou aí, né, a respeito da alimentação, e você vê, nós falamos sobre isso hoje de manhã.
Aquele estudo que você passou a respeito do nariz, a respeito da respiração, a respeito, né, do machia e tudo mais, de você levar o nariz ao pó como uma espécie de adoração. No dia de ontem, no culto, eu ia ministrar as crianças, né? Então, estávamos várias professoras na frente, inclusive a Mayara também estava, e nós estávamos ali com as crianças, porque é nosso costume levar elas para o louvor para frente da igreja. E ali, eu venho de uma conferência, né, esse final de semana, e ali naquela conferência eu falei assim, gente, eu tô em casa, mas a menos maluca aqui dessa conferência sou eu, porque todo mundo é bem, tipo assim, né, bênção pura. E aí, só um instante. Olha, quem não viu, assista esse vídeo que eu coloquei no grupo sobre o nariz. É extraordinário. Quando foi? Quando você colocou no grupo? Esse aí eu não vi. Ontem. Ontem à tarde, à noite? Eu não lembro o horário, mas foi ontem que eu coloquei. Ontem, tá bom. É. Tá bom, domingão, tá bom. Então, Fala aí, retomando, eu assisti 2 vezes, e aí o que acontece? No dia lá que nós estávamos, eu estava adorando ao Senhor e eu falei assim, tem algumas vezes que dá a impressão que tipo assim, oi meu bem, gente, perdão, o que acontece? Eu tenho a impressão de que dependendo do ambiente que você está, você fica meio que receoso de adorar, sabe? De levantar a mão ou de se ajoelhar, dependendo da situação. E no caso, lá na igreja, eu pensei assim, quer saber? Não tô nem aí pra ninguém, eu vou adorar o Senhor aqui, glória a Deus. Aí teve uma hora lá que as crianças estavam sentadas no chão, a gente sentou com elas, e eu me ajoelhei e realmente baixei a minha face, né, o nariz no pó. Isso ontem. Quer dizer, você colocou o estudo depois disso. Eu falei, Senhor, o Senhor tá me alinhando. Tipo, o Senhor tá alinhando a gente, tipo, com o que é. Por exemplo, e não é só aqui, que você vai falar uma palavra aí, o Senhor já tratou comigo aqui, ou já falou algo hoje a respeito desse assunto. É constante isso. E então eu percebo assim, que conforme a resposta que nós damos ao Senhor, o mundo espiritual, ele tem essa... o Senhor nosso Deus, ele quer que nós venhamos estar com esses canais, né? Eu dei até o exemplo de um cano, como se fosse um cano obstruído. Conforme nós vamos pecando, conforme nós vamos errando no dia a dia, vai como que obstruindo este cano. E você tem a responsabilidade de desobstruir este cano, né? E dependendo do que você vai fazendo, das suas ações, da sua reciprocidade ao que o Senhor pede e fala, vai realmente desobstruindo esse canal de acesso ao Pai. Então, esse acesso vai ficando muito mais prático, rápido, claro, nítido, e você vai tendo algumas respostas e algumas... assim, é automático. É algo muito lindo, muito maravilhoso, e assim, você começa a nadar, né, no rio de Deus, realmente, e eu assim, incentivo que você também tenha experiências assim com o Senhor, faça também essas coisas, porque igual o joguinho lá que eu tirei rapidamente, hoje já fazem vários meses, agora eu estava observando das redes sociais, né, que estava me atrapalhando um pouco, aí o que eu faço? Eu entro, faço minhas postagens, vejo alguma coisa rápida e já saio. Você falou aí a respeito do intestino, né, e olha como é interessante. Era no meu momento de lazer, eu estava vendo algo separado, tipo, nos 5 minutos, 10 minutos que eu tenho separado, que já eu diminuí bastante, eu tava vendo um garotinho, e esse garotinho, ele tem acho que uns 5, 6 anos mais ou menos, e ele tava falando exatamente sobre isso, do intestino, do tanto de neurônios que tem, né, que é o segundo cérebro, e ele tava falando a respeito disso. E o outro vídeo que eu vi, assim, era de humor, de uma moça, e ela também estava falando a respeito de intestino. Então, olha só que interessante, você tava falando algo aí que eu já vi, tipo, mesmo no momento, vamos pensar assim, nos meus 5 minutos de lazer, vai, sabe assim? É muito interessante, muito, muito, muito interessante. Eu tô, assim, impactada. Deus já dá um spoiler antes, né? Então, em cima da... Você terminou, Cleide? Eu não ia falar desse tema, mas eu quero fazer um comentário em cima do... Você falou de alimentação, Caselato, né? Depois você, o resultado que tem tido para ti. Eu comecei a fazer um jejum segunda-feira da semana passada.
eu não... Bom, primeiro eu quero dizer que as mulheres são mais disciplinadas que os homens, né? Deu para perceber aqui, né, Casela? Os homens precisam ter mais a disciplina aqui das mulheres. Mas, assim, eu comecei a fazer o jejum, ainda não estou aqui no nível da Cleide, que está aprofundado um pouco mais essa questão de alimento, mas para mim está servindo para, de verdade, provar o que está escrito na palavra. É uma guerra entre a carne e o espírito. E aí, quem é que vai vencer? Então, assim, Quem receber mais alimento. as ofertas dos manjares, elas têm acontecido todos os dias, as coisas que a carne se agrada. Mas eu tenho sido forte, eu não vou perder para a carne, porque eu acho que assim, é o início do processo, estou entrando na segunda semana. Então, assim, a ideia, lógico, é agora começar em breve a obter os resultados, né? Você vai enfraquecendo a carne para você exaltar o espírito e você ter uma conexão diferente, né, com o Espírito Santo. Então, esse é o objetivo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Essa questão do videogame, graças a Deus, minha carne nunca teve esse ponto, nunca me envolvi muito com isso, então isso é bom. A questão de rede social também, nunca fiquei escravo desse negócio que eu acho que é um ladrão de tempo, né? Facebook, etc e tal, Instagram, nem tenho Instagram e Facebook, já justamente para não gastar o pouco tempo que eu já tenho. Então, assim, o que eu me libertei do passado, que eu acompanhava bastante, né? Acho que muitos homens, que era futebol. Então, assim, à medida que a gente vai sendo transformado, o futebol eu não tenho mais, assim, eu vejo assim, se eu estiver sentado em algum lugar, que interessante, faça um comentário, mas eu não perco mais meu tempo para nem assistir 15 minutos de jogo de futebol, debate sobre futebol. Quanto tempo eu já perdi com essa porcaria? Então, isso eu já me libertei. Então, rede social, futebol e esses joguinhos que nunca teve, né? Mas tem outros ladrões aí de tempo, né? Através da carne. Então, a gente vai sendo transformado, né? A gente vai subindo o nível, né? O tal da espiral, que o Caselato fala, que a gente fala aqui. Mas não é uma briga fácil, né? Porque a carne, ela clama por muita coisa. Mas, aos poucos, a gente vai sendo libertado. Se a gente tiver o foco e sabendo as consequências, os benefícios que trarão para essa nossa comunhão com o Espírito, eu acho que vale a pena, né, essa empreitada, né? É só assim que a gente vai elevar o nível espiritual. Se não for assim, fica sempre muito no discurso, né? Por que não tem subir o nível, né? Porque tem muita coisa que está roubando, né? O espírito está tomando uma goleada da carne, porque a gente não se posiciona. Então é uma questão de decisão, né? Questão de decisão. Então, mas assim, eu tenho evoluído bem. Essas áreas todas que vocês falam, eu consegui já me libertar. E algumas delas eu nunca fui escravo, mas algumas já me libertei. Amém. E só para fechar aqui, você falou também, agora que eu lembrei, já vou para o 9º ponto, eu ia chegar no 9, né, que é o fruto do Espírito aqui, os dons. 9 ponto que eu comento aqui é a questão da identidade, né? Você falou de identidade, de homem, se posicionar, aquela coisa toda. Cara, você vê hoje em dia, é tão maligno que você vê. Agora você joga no YouTube e você vê, né? Os caras jovens, tudo, o cara ele acha que ele é um. Não vou nem falar da parte sexual. Eu me sinto como um cachorro, então eu sou um cachorro. O cara começa a andar como cachorro, como macaco, como gorila, ele começa a comer. Tem até hospital nos Estados Unidos, o cara coloca lá uma caixa de areia, porque o cara vai lá no hospital, tem que ter uma caixa de areia para o cara ir lá no negócio lá e fazer as necessidades. Cara, ele está chegando num nível que está pior que a época do dilúvio. Não vai ter dilúvio de novo, mas assim, eu não sei o que vai ter, Jesus, sabe? Porque assim, olha só que absurdo, né? Quando a pessoa não tem identidade, ela fica vulnerável a entrar qualquer tipo de porcaria, de espírito demoníaco. E para a gente também não é diferente, né? Se a gente der brecha, entra inimigo, entra diabo mesmo, né? Talvez não nesse nível, né? Não vou ser um cachorro. Outro dia eu tava me sentindo, tava me sentindo Superman. Falei, vou me jogar da janela, eu vou voar aqui, cara. Tava tão animado, né? É uns negócios muito loucos, né, cara? Cara, eu sou uma árvore agora. Sei lá, né?
Tá tudo muito maluco, né? Esse mundo vai de mal a pior, mas não tem jeito. A Cláudia vai falar aqui. Fala. Você tá louco. Só complementando o que o Alexandre falou, a moda agora dos térios, né? São as pessoas que se identificam com animais. E é muito interessante porque tem um filme que foi lançado agora no dia 31 de outubro, eu estou procurando ele ainda pelos cinemas e não consegui encontrar, acho que não chegou aqui ainda, que é O Som da Liberdade, se eu não me engano, é a história de Possum, alguma coisa. Depois eu vou pesquisar e coloco para vocês no grupo. E justamente o trailer do filme conta a história de uma família cristã que tenta envolver a igreja num processo massa de adotar as crianças que eram órfãs ali de uma localidade ali. E esse rapaz, ele fala assim, se cada um de nós pegarmos uma criança, não terá mais crianças órfãs. Então a gente pode fazer isso, né? E aí tem essa cena de que ele está na cozinha servindo, a mulher está servindo a refeição e essa menina adotiva, Mia, e as filhas menores do casal olham para ela e falam, o que é isso? Ela falou, é que eu sou um gato. E, gente, é hilário a cena, eu vou mandar para vocês assistirem. O rapaz rapidamente, né, esse homem rapidamente, ele é muito sábio, ele fala assim para a mulher dele, tem ainda sobras daquele fígado, não sei do que, né? E ela olha assim estranho e falou, tem, então dá para mim. Aí ele abre a porta da cozinha com o Tupperware com a carne, né? E fala para a menina assim, vem, vem cá. E põe a comida no chão. E fala para ela assim, se você se identifica como um gato, eu vou te explicar. Os gatos aqui dormem na varanda e comem aqui fora. E também comem ratos e baratas e outras coisas. E também não entra dentro de casa. E aí colocou a comida e a menina saiu correndo com raiva. E ele continuou na cozinha no mesmo lugar onde ela deixou ele ali. Depois de algumas horas ela volta. Ela falou, eu tô com fome. Ela falou assim, a sua comida tá aí fora. Ela falou, eu não quero mais ser gato, eu sou uma menina. Então, gente, é assim que a gente tem que agir, sabe? Esses dias eu vi um Reels de uma mãe falando assim, eu amo profundamente meus filhos e eu respeito a individualidade de todos eles. Se o meu filho resolver que ele é um animal, eu vou fazer todas as vontades dele. Inclusive, eu vou pesquisar o habitat natural desse animal, porque eu vou dar para ele tudo o que ele quiser, porque da minha casa ele não vai morar, porque aqui não tem espaço para bicho. Eu já não gosto de animal. Então, se o bicho que ele quiser for morar em árvore, ele vai dormir numa árvore. Mas aqui dentro não. E eu comecei a rir, eu falei, essa também é sábia. Tem que ser. Ela falou, rapidinho meu filho mudou de ideia. Não veio mais com essa história de térios, porque é um absurdo. E também, falando uma outra coisa para vocês, eu, né, a Cleide e a Mai, nós somos voluntárias no departamento infantil na nossa igreja, e a gente sempre tem algumas experiências, assim, mirabolantes, né? A última agora que nós ouvimos, eu já suspeitava, né? Nós temos crianças que têm necessidades especiais, algumas delas precisam de um acompanhamento mais acirrado, outras a gente vai só acompanhando assim na lateral mesmo, mas uma criança na sala contou para o professor que estava dando aula de que ela ouve vozes. E ela ouve vozes boas e ruins. E aí ele questionou. E essa criança disse, eu ouço comandos. E, inclusive, eu estava dormindo outro dia, eu acordei, tinha um anjo sentado na minha cama, fazendo anotações. E quando eu acordei, olhei para ele, ele falou assim, volte a dormir. Aí eu voltei a dormir. Assim, natural, né? Então, isso acontece muito e é muito preocupante porque a gente precisa ficar alerta com as crianças que estão ao nosso redor, sejam no departamento infantil, sejam os amigos dos nossos próprios filhos, com aquilo que eles assistem, ouvem e absorvem, né? Para constantemente orientá-los sobre o que pode, o que não pode, o que deve ou não deve. E se tem alguma coisa acontecendo de errado, a gente precisa repreender, ensiná-los a repreender, a orar e a expulsar. Porque isso vem desde cedo. E não me prolongando tanto, desculpe para quem não me conhece ainda, mas
é um problema sério que eu tenho. Eu acompanho um canal no Instagram do Revival Church, ela fica na Califórnia. E essa pastora, ela é bem influente, né? Ela trabalha muito com cura e libertação e expulsa demônios. Então, sempre tem alguma cena que eu acabo acompanhando e tal. E tem uma cena impressionante, gente, que eu fiquei extremamente... Eu dava pulos de alegria e eu louvava a Deus. Foi a cura de um garoto autista. Ele chegou, ela estava orando num corpo aberto, e essa mãe ali orando, e esse menino entrou no meio da roda e começou a bater palma, né? Assim, e ele não olhava para as pessoas, ficava sempre de cabeça baixa. E a mãe foi buscar o garoto de volta, e a pastora falou, não, deixa ele aqui, eu vou orar por ele. E aí começou a orar, e essa mãe chegou e falou, ele foi consagrado quando era pequeno, né, para alguma coisa de bruxaria, e desde pequeno ele é assim, ele não fala, e essa pastora começou a orar por ele. E ela falou assim, você vai sair em nome de Jesus. E aí o demônio olha para ele e fala assim, tá bom, eu saio. O menino abriu a boca para falar, tá bom, eu saio. A mãe olhou para ele e começou a chorar e começou a glorificar a Deus e todo mundo ali louvando. E ela começou a orar pela mãe, e a mãe começou a dizer, eu rejeito. E a mãe foi fazendo a oração de rejeição para todas as consagrações que ela havia feito da criança e dela mesma. E aí o menino, quando ele fala, tá bom, eu saio, a mãe começou a chorar compulsivamente. E aí a pastora falou, ele está curado. E com isso, aquela emoção toda, a mãe começa a chorar, ele olha para todo mundo, olha para mim e fala assim, por que minha mãe está chorando? Ou seja, ele foi imediatamente curado. Então, eu creio sim, gente. Eu creio que existe cura para todo tipo de enfermidade. Eu creio sim que algumas são demoníacas, são de possessão mesmo. E a gente precisa estar muito atento a tudo isso, muito sensível ao Espírito Santo para ter visão disso e saber discernir para fazer aquilo que a gente foi chamado a fazer. Que em nome de Jesus nós expulsaremos demônios e pessoas serão curadas e transformadas, porque é tudo para a honra dele. E sim, Alexandre, Amém. falta pouco para Jesus voltar. Falta bem pouquinho. A gente vai piscar, talvez não dá tempo nem de combinar um café entre nós. Mas Jesus está aí. Amém, gente? Amém. Deixa eu só falar só mais uma coisinha. Hoje eu fui buscar um material no centro da cidade e eu levei o meu caderninho de anotação. E diante do que o Alexandre disse ali, eu estava estudando as várias versões que eu anotei a respeito de um versículo. Gostaria de citar ele aqui, que fala assim, ó. Ainda vos digo que andeis no Espírito, e não fareis as vontades da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne, e os dois são mutualmente opostos, para que vós não façais o que quereis. Mas, se vocês sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da Torá, que é debaixo da lei. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. E depois eu anotei aqui. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façamos o que queremos. As coisas boas, se nós formos querer fazer coisas boas, a carne vai ir contra. E se nós quisermos fazer coisas ruins, quem vai contra vai ser o Espírito. E por isso nós vivemos numa luta constante e estamos em guerra. E eu fui meditando sobre isso. Então, quer dizer, eu fui meditando sobre um versículo e o irmão Alexandre acabou de citar ele. Algo que foi, tipo, pela manhã. E o Senhor falou muito forte comigo com relação a isso, né? Por isso que tem essa luta constante, né? Que esse versículo já fala, né? Que a carne é contrária ao Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê? A carne, se for fazer coisas boas, ela não vai querer, né? Ela vai lutar contra. E se nós quisermos fazer coisas ruins, o Espírito vai contra isso. Então, os dois estão em contradição o tempo todo. E nós precisamos fortalecer o Espírito, sim, para que ele vença, né? Porque o Espírito de Deus governa sobre o nosso Espírito, que governa nossas emoções e a carne. Amém. Eu já falei várias vezes aqui na reunião, acho que quando era no outro formato, né? Essa questão de carne e espírito, né? Eu dava aquela ilustração
do cachorrinho e da pomba, né? Não sei se vocês lembram. Mas é assim, quem que vai ganhar a luta de espírito e carne? Quem for mais alimentado. Então, se você alimentar mais a sua carne, ela é que vai ganhar a briga. Se for espírito, é o espírito. Amém? Gente, alguém quer falar mais alguma coisinha? No máximo aí 2, 3 A Vera, minutos para a gente encerrar. a Vera quer falar, Vera. Vera? Até eu vi agora aqui. Pode falar, Vera. Shalom, amados. Oi, Vera, desculpa. É que eu falei que a gente ia ficar disponível até às 23, a Vera assim, o pessoal se empolgou então, aqui. agora eu resolvi me manifestar. Ainda tem o Roger para falar, a Maiara, até às 11 tá tranquilo aqui. Só vou, duas palavrinhas aqui. Se falou bastante da questão do intestino, né? Como é uma área, né? É a minha área também, né? Então, eu quero só trazer uma contribuição, né? Com relação à alimentação. Então, assim, eu costumo dizer que a porta que a gente abre é a boca, né? E a gente costuma comer, tem um ditado que diz, né? A gente come com os olhos, né? E eu acrescento que a gente come com os olhos e com o olfato. Porque muitas das vezes a gente nem vê, né? A gente nem vê a comida, mas a gente sente o cheiro e aí já desperta a vontade, né? A alma já quer se alimentar, né? Daquilo que a gente ainda nem está vendo. E é interessante a gente olhar para o nosso intestino, porque se a porta é a boca, né? O nosso intestino, ele é o canal, né? E o intestino, ele é todo composto de ramificações sanguíneas, né? Ele é composto de vasos sanguíneos. Então, na medicina, a gente usa um termo, né? Que antigamente se chamava flora intestinal. E hoje a gente trata isso como disbiose, né? Então, a disbiose intestinal é um tipo de inflamação, né, que causa 99% das doenças, das patologias físicas, né? Por quê? Porque a gente faz a ingesta do alimento e se a gente não tiver uma boa digestão e se o intestino não estiver desinflamado, o que vai acontecendo, né? Aquele alimento que a gente ingeriu, ele vai se acumulando, né? E o intestino vai ficando cheio de lixo, que são as nossas fezes, né? E aí, quando acontece na desbiose, o que acontece? Essa alimentação, ela começa a apodrecer. Vou usar essa palavra, né? Porque é mais comum. Ela começa a apodrecer dentro do intestino grosso, né? E aí, o que acontece a partir daí? A corrente sanguínea ela passa a ser contaminada, porque o intestino ele é formado por vasos sanguíneos, né? Então a alimentação ela começa a contaminar todo o organismo, começa a contaminar o nosso sangue, né? Então, e o nosso sangue é o quê? Alma, né? A alma é sangue, né? Então imagina vida, exatamente. Então, imagina o que acontece com o ser humano. Então, eu costumo dizer que eu olho assim na rua e eu vejo muitos homens grávidos, né? Que são aqueles homens com aquela barriga enorme. Aquilo é uma desbiose intestinal, né? Tem muitas mulheres também, mas a mulher já é mais comum a gente, né? Mas muitos homens, a gente olha aquela barriga enorme, né? E ali é uma desbiose, é uma contaminação. Então, a alimentação, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa realmente selecionar. E quando, na minha experiência clínica, quando eu observo isso no dia a dia, né? Que a pessoa chega toda inflamada, com aquela barriga enorme e com outros processos, inclusive com alergia, e a pessoa começa a fazer um detox, começa a eliminar certos alimentos, a gente vê visivelmente, em poucos dias, né, a diferença do organismo da pessoa, visível a olho nu, sem contar a experiência, o relato que a pessoa faz, né? E é muito interessante a carne de porco, né? A contaminação pela carne de porco é uma coisa absurda. Infelizmente, hoje, na medicina tradicional, nós temos aí os médicos, principalmente os oncologistas, que consideram a carne de porco como uma carne branca e sugere que os pacientes oncológicos consumam a carne de porco ao invés da carne vermelha. E a gente tem relatos, né, principalmente câncer de mama, né, pessoas que estavam numa evolução muito boa no tratamento, e aí volta no oncologista e ele fala, não, carne de porco você pode comer, e a pessoa vai lá e come e o corpo estoura, né?
Então, assim, a alimentação, por isso que eu falo, a boca é a porta do acesso, né, para a nossa contaminação. E aí a gente não só contamina o corpo, né, a gente também contamina a alma e contamina o espírito. Então, olhar para essa questão da alimentação é muito importante. E aí, só para finalizar, o interessante que a gente precisa também trazer, assim, para o nosso dia a dia, é que para que a gente chegue nesse ponto de evolução espiritual, a gente precisa do quê? A gente precisa do conhecimento. Porque se a gente não tiver o conhecimento, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue fazer as coisas, a gente não consegue parar para ouvir, né? Então, o conhecimento é muito importante, porque nós precisamos do quê? A gente precisa de cura. Só que para a gente chegar na cura, nós precisamos da libertação. Então, a gente precisa do conhecimento para que a gente possa trabalhar a libertação e a gente chegar na cura, né? Os relatos que eu ouvi aqui da questão, né, dessa contaminação espiritual que nós estamos vivendo, que é uma contaminação espiritual, né? Eu concordo com o Alexandre, eu já olho de uma certa forma que eu realmente não consigo ver uma luz no fim do túnel para essa humanidade que nós temos hoje. Eu concordo plenamente que eu acho que estamos pior do que no tempo de Noé, né? As coisas que eu acompanho, que eu vejo, que eu tenho, de certa forma, assim, acesso às informações, são coisas bizarras, né? Que eu falo, meu Deus do céu, e cada dia eu me deparo com uma situação pior, né? E a questão da alimentação, só para fechar, né? A questão da alimentação leva, inclusive, para esses problemas que nós estamos acompanhando no nosso dia a dia. A quantidade de crianças autistas, né? Crianças com TDAH, né? E outras patologias mais, né? E tudo isso vem também por conta das comidas consagradas. Muita alimentação consagrada. Porque a gente nem sabe de onde está vindo a alimentação que nós mesmos compramos, né? Então, é importante a gente ter, sabe, colocar na nossa rotina. Você comprou alguma coisa, compra. Olha, eu, sinceramente, gente, eu compro. A hora que eu faço a compra, que eu passei no caixa, eu já estou abençoando aquela comida. Eu já estou, Senhor, tira toda a contaminação, tudo aquilo que passou por essa comida, que passa muita coisa, gente. Olha, passa pela plantação, a gente não sabe como que a pessoa que estava plantando aquela alimentação está, né? Passa pela pessoa que vai fazer a colheita, você não sabe qual é a energia daquela pessoa, você não sabe a quem a pessoa serve, né? Quais são os altares que a pessoa levanta. E aí e finalizando, passa no caixa ali, você também não sabe como que a pessoa está, como que é a vida da pessoa. Então, eu já compro, eu já saio dali abençoando, pedindo para o Senhor limpar. Senhor, coloca o teu espírito aqui para limpar essa alimentação. Enfim, e antes de comer, eu também aproveito, né, para abençoar ali. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com a alimentação, porque a gente não sabe de onde está vindo. Além de a gente não saber desse processo, ainda tem a questão das comidas consagradas. Eu me lembrei esses dias que eu fui almoçar no restaurante aqui em Diadema, uma comida maravilhosa, uma comida caseira maravilhosa. E aí, lotado, restaurante, todo mundo ali comendo. A hora que eu levantei, isso já faz alguns anos, tá, gente? Mas a hora que eu levantei, que eu cheguei próximo do caixa, que eu fui pagar, gente, mas tinha um altar demoníaco ali na frente, sabe? Uma coisa pavorosa. Jesus amado. Uma coisa pavorosa. Então, quantas vezes ali estava visível, eu nunca mais voltei naquele local. Mas quantas vezes tem os altares lá dentro, na cozinha, né? É verdade, você não está nem vendo, né? Nem tá vendo. Exatamente. Então, assim, o que nós precisamos? Nós precisamos do conhecimento para que a gente possa trabalhar a libertação para alcançar a cura. Porque senão não adianta. Ora por mim, ora por fulano, ora por ciclano. Gente, não vai resolver. Nós precisamos olhar para a questão física, né, a patologia física, precisamos olhar para a questão espiritual e a gente precisa olhar para a vida da pessoa, como que é a vida da pessoa, né? Porque senão a gente vai ficar batendo, como diz o ditado, né? Batendo com a cabeça na parede. Então, conhecimento
libertação para que a gente tenha cura. Sem esses 3 pilares, a gente não vai chegar, a gente não vai conseguir evoluir, né? Porque as trevas, eles sabem o caminho. Eles sabem o caminho, eles têm o conhecimento, eles fazem a prática, eles levantam os altares e eles conseguem o que eles querem, né? Enquanto a gente fica só, nós ficamos clamando, 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 se conformando. Ah, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Deus sempre quer, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, era isso que eu queria contribuir com vocês. Ó, para terminar, Muito bom, só muito fazer bom. um acréscimo aí nisso que a Vera acabou de falar, é o seguinte, isso que eu vou falar é aquele negócio, né? Quem quiser, quem crer, ok, quem não crer, vai estudar. Vai estudar. Mas assim, o pastor Aguinaldo, né, que o ministério dele de libertação assim é latente, né? Ele se dedica muito a isso. Tem um negócio que ele fala que eu nunca na minha vida tinha ouvido falar. E depois disso, do conhecimento que eu adquiri, né, que é justamente o que a Vera acabou de falar, eu tenho praticado, entendeu? Que é o seguinte: tem situações que nós realmente nós somos muito inocentes, muito inocentes. E uma coisa que o pastor Aguinaldo fala é o seguinte: ok, quando você vai no supermercado e tem um chocolate lá, flor de lis, tudo bem, flor de lis, outro chocolate é macaquinho, maravilha, tudo bem. Agora, se você vê um chocolate lá, São João, Santa Marta, Santa Mônica, Santa Clara, e ele fala, não comprem nenhum alimento que é explícita a consagração, entendeu? É explícita, porque é o nome do produto. São isso, são aquilo, entendeu? Então, assim, é uma consagração explícita, entendeu? Então, assim, quantos anos eu ignorei isso daí, entendeu? Porque falta de conhecimento. Mas hoje eu não compro mais nenhum produto que tenha o nome de santo, entendeu? Assim, são coisas que na nossa ingenuidade a gente acaba se expondo a influências malignas, entendeu? Que não são neutras, entendeu? Fala aí, Vera, para a gente terminar, vai. Só para concluir, você falou dessa questão, né, do santo, né? Eu realmente estou num grande dilema, né? Porque eu faço minhas compras na zona cerealista. E lá, praticamente, todos os lugares, né? É São Vito, é Santa Filomena, enfim, é difícil de você encontrar. E as melhores mercadorias, né? Produtos fidedignos, né? Produtos de qualidade são justamente nesses armazéns, né? Então, para mim, é um grande Não, desafio. tem um lá que não é nome de santo, é muito bom, depois eu te mando, que eu só compro lá. Depois eu te mando o nome, eu não lembro. Depois você me manda, só uma coisinha que eu gostaria de falar, quando você falou disso também, o que me veio na cabeça, né, o que me veio, aliás, é algo que, assim, tá no meu pensamento já durante alguns dias aí. Eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Alguns anos atrás, né, mais ou menos uns 5 anos atrás, eu lá no Nordeste, e eu comecei a fazer uma observação do tipo de patologia, né, que 99% das pessoas naquela região tem, né? Que são problemas nos ossos, nas articulações, né? E aí eu fui conversar com um médico, né? Um reumatologista, e eu falei, doutor, alguma coisa acontece nesse estado, alguma coisa acontece por essas cidades que causa esse tipo de patologia em praticamente 90% das pessoas, né? E aí ele falou, não, mas isso aí é da questão da genética. Eu falei, doutor, isso não é da genética, a gente precisa estudar isso daí, isso pode ser a água, pode ser algum tipo de alimento, tem que ter uma outra explicação, né? Mas, enfim, o médico não me deu muita atenção e ficou para lá, né? E aí eu venho estudando isso, né, pensando nisso, meu Deus, o que será que acontece, né? Gente, essa semana o Senhor me revelou exatamente o que acontece, né? O que acontece? Idolatria. O Senhor me mostrou, né? E quando eu fui olhar as famílias, cada uma das famílias com esse tipo de patologia, todas elas têm altares
de idolatria levantado, desde os tataravós até a geração de agora, né? Então, assim, idolatria é um caminho também que leva as pessoas a ficarem doentes, e não somente doentes, acamadas, né? E leva à morte de uma forma terrível, né? Então, idolatria também nós precisamos, né? Tratar esse altar, né? Fazer essa remissão desse altar de idolatria. Agora encerrei, gente. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Menos os que já falaram. Só Maiara e o Roger não falaram. Quiserem falar, dou-lhe uma, dou-lhe duas, Maiara dou-lhe saiu. três. Maiara saiu? Então tá bom. Gente, alegria aí estar com vocês. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Foi uma bênção. E depois, se o senhor mostrar alguma coisa a mais para vocês desse mês aqui corrente, né? Que é o Resvan, coloca no grupo. Porque assim, tem esses tópicos aqui, eu não quis aprofundar muito, porque senão não dá tempo, entendeu? Mas tem muita coisa interessante. Eu vou colocar agora, terminando a reunião, eu já tinha colocado, mas eu vou colocar de novo o vídeo. Alexandre, fecha o microfone aí, por favor, se você estiver falando. Então, assim, eu vou colocar de novo o vídeo do mês de Resvan. Ele fala, assim, tópicos bem rápidos, entendeu? Mas se tiver um tópico ali que o senhor fale com você, dá uma pesquisadinha e coloca no grupo, que nem... Eu senti que não era para eu me aprofundar aqui no intestino, né? Aí a Vera, ó, complementou aí. Então, com certeza, tem outros pontos aí que, se alguém se dedicar a pesquisar um pouquinho, vai ter mais coisas aí para a gente poder aprender, tá bom? Amém. Vamos orar então, vamos terminar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque verdadeiramente, Senhor, a libertação, ela vem com a eliminação da ignorância, porque no mundo espiritual, trevas é sinônimo de ignorância. E quando nós deixamos de ser ignorância por falta de conhecimento, a libertação é automática. Por isso, Senhor, enche-nos, Senhor, de revelação, de conhecimento, de fome e sede da Tua palavra, que a gente possa cada dia mais, Senhor, adquirir esse conhecimento, Senhor, e não sermos enganados, Pai. Fica conosco, continua a remoer, a ruminar dentro de nós o que nós ouvimos nessa noite, que nós possamos estar trabalhando isso em nós no restante desse mês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria só falar uma coisa. Você sabe que quando a gente muda de mês, né, a gente acha que é piloto automático, né? Então, assim, você acabou um mês, aquelas influências todas acabaram ali no dia 30 do mês e no dia 1 já outra influência. Não é assim. Sabe como é que funciona toda essa realidade dos meses espirituais? É como se fosse uma mudança de estação, assim, entendeu? Então, quando você vai terminando um mês espiritual, as influências do mês subsequente, ela já começa a ir atuando no seu mês, que nem provavelmente daqui uns 15 dias, mais ou menos, a gente já vai entrar em outro mês espiritual. Então, assim, quando a gente entra num mês espiritual, essas influências de Resvan, elas vão ainda atuar no próximo novo mês espiritual mais alguns dias, entendeu? É como um entardecer de dia, entendeu? Que você vai entrando no crepúsculo e tal. Então, assim, é uma transição, entendeu? Então, assim, essa questão dos meses, a gente tem que, nós temos que nos aplicar nisso todos os meses, fazer anotações, porque daqui uns 10 anos nós vamos estar craque nisso. Nós vamos estar craque nesse negócio. Amém. Então, assim, quanto mais a gente estudar, mais você fica esperto. Pô, o mês que vem são emoções, não? Aí no outro é justiça própria. Aí no outro é perdão, entendeu? Então, assim, vai chegar um tempo
que a gente já vai conseguir identificar as influências em cada mês, entendeu? Mas tenham isso em mente, não é um negócio assim, automático. Acabou o mês, eliminou tudo, já... Não. Quando a gente passar para o próximo mês, então fiquem atentos aí nas emoções, entendeu? Toda essa questão aí. Amém? Ô, Caselato, só, já que você falou, não dá para perder a Vigília, vai apresentação. ser vigília hoje, hein? Nós vamos fazer uma Não, vigília qualquer dia. Manda aí. 10 segundos. Como diz a palavra, está tudo lá. Meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6, não é isso? Oséias 4:6. Aí tá tudo aí, a gente sofre por causa disso. Por causa da ignorância, como se fosse da palavra, né? Não conhece, e aí vai dando cabeçada. Amém, irmãos? Que prazer Amém. estar com vocês aqui, viu? Que noite abençoada aqui. Gente, vamos botar energia no grupo, postem. Aí quem leu a postagem, bota lá o dedinho, ó. Vamos botar energia no grupo, porque até segunda-feira, se a gente colocar energia no grupo, vai encher de revelação ali que vai nos abençoar. Que nem, ó, o post que a Cleide pôs na semana passada mudou a palavra do que eu ia partilhar na semana passada. Então, gente, vamos botar energia no grupo ali, tá bom? Deus abençoe. Amém. Fiquem na paz. Amém. Shalom, shalom. Shalom, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Shalom, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe, pessoal. Amém. Tchau, tchau.